Até, ó, tem outra reportagem aqui, uma terceira etapa na nossa ilustração aqui. As inúmeras escutas telefônicas obtidas com autorização da Justiça fez com que o Ministério Público descobrisse que um dos proprietários do laboratório estava realmente procurando e preocupado com o que poderia acontecer. Tiago Prudente conta mais esse trecho pra gente. Com o avanço das investigações, uma interceptação telefônica autorizada pela Justiça do diretor da Vitale, Tiago Pena, com um colega, revela que Danilo Silveira, proprietário do laboratório, chegou a procurá-lo. Danilo tinha receio da forma que seu laboratório tinha sido contratado e se outro tinha oferecido um valor menor. Eu estou indo lá falar com o Danilo. E eu acho que ele quer trocar alguma coisa, a ideia da Vitale também. Ele estava desesperado para saber do negócio do Ouro Verde, se tinha outros preços, não sei o quê. Eu falei, pergunta pro Thiago, eu acho que tinha. Então, tinha, cara, tinha. Só que acontece, quando eu fechei os contratos, todos os contratos, cara, ficou pendente não. Quais os contratos da minha área que eu deixei pro Hélio na época? Gustavo Catar e o do Danilo. Eles são os que ficaram. Mas da Global, é certeza que tinha cotação. Porque eu lembro... E eu acho que também tinha o custo da SPDM, né? Quanto que estava custando o laboratório na gestão deles. Não, mas eu ainda não entrou no mapa, se eu não me engano. Entrou no mapa. Sabe por que não entrou no mapa? Porque senão o do Danilo ficava mais caro. Segundo as delações dos irmãos Daniel e Paulo Câmara, houve um encontro entre os diretores da Vitale e os donos da lavanderia Green Lave, alvo da operação, para acertar detalhes da contratação. Só que o acordo não foi fechado, porque o valor cobrado era 3 vezes maior que o previsto. Mas 6 meses depois, a empresa que pertence a Felipe Braz, preso nesta quinta-feira, foi contratada para lavar os panos de chão do hospital. Planilha apreendida pelo MP ainda na primeira fase mostra que o serviço da lavanderia era dispensável, já que poderia ser realizado internamente no hospital. Esse detalhe, segundo o MP, demonstra que a contratação foi imposta pela administração municipal. O GAECO acredita que o dinheiro desviado do Hospital Ouro Verde chegou a mais de 7 milhões de reais. Bom, essa história toda corrobora com o que a gente vem conversando aqui. Tem um farto material e, gente, o político está acostumado a falar isso é intriga da oposição. Isso aí colou durante muitos anos, muitas décadas aqui no país. Quando a denúncia partia de fato de uma oposição política. Então ficava esse negócio, ele disse, ele não disse, vai, não vai, prova, não prova. Quando a investigação é do Ministério Público, né, com a atuação atual do Ministério Público e de policiais e com apoio ali da Justiça, com a decretação do levantamento do sigilo telefônico, bancário, fiscal e tudo mais, a situação fica diferente. Entendeu? E a opinião pública está acompanhando. Quando se traça de onde saiu o dinheiro, para onde foi, quanto custa no mercado determinado procedimento, quando estava sendo cobrado. Aí você grampeia ligações, o nego falando lá com medo, explicando, olha, não sei o quê. Gente, fica difícil. Aí você apreende lá 1 milhão e tantos mil reais na casa de fulano. Daqui a pouco apreende carro de luxo na casa de Beltrano. Quer dizer, a situação fica difícil de sustentar. Eu acho que a situação fica difícil de sustentar porque os diálogos, né? O problema são os diálogos, são esses grampos. É chulo. É a mesma coisa do Aécio Neves, é a mesma coisa lá do Temer, quando foi pego lá na garagem, né? Quando você ouve, do tipo que nós ouvimos esse Thiago aí falando com outro, é muito agressivo, né, gente? Não é? Eu acho. Eu acho assim que essas conversas, você fica enojada de ouvir.
Porque, Zezé, eles falam de contratos e de preços superfaturados com uma naturalidade. Não entra pessoa no meio, não há a menor preocupação com o ser humano. Então, é um bando de bandido que tem que estar preso mesmo, sabe, Zezé? O Ministério Público tem que trabalhar. Na sexta-feira eu ouvi um advogado dizendo, o Ministério Público está muito policialesco, né? Um advogado, você ouviu isso? Dizendo que hoje não tem mais espaço de defesa. Eu conversei várias vezes com o Silvio Bernardin e eu perguntei para ele, quando da primeira e da segunda fases da operação, eu falei, Silvio, você tem medo de ser preso? Ele falou, não tenho, porque eu não devo nada, eu nunca cometi nenhuma corrupção, eu nunca cometi nada errado. Isso, Zezé, foi o que ele falou para mim várias vezes. Então, quando você vem, você lê um relatório e escuta essas conversas, ou ele não sabia de nada, ou ele sabia de tudo. Porque não tem jeito. Você concorda comigo? Às vezes as pessoas... Tem algumas pessoas que eu conheço que fazem a coisa errada, que pensam que estão fazendo certa. Gente, mas apesar de todo mundo falar que ele está fazendo errado. Porque eu falava para ele, escuta, você vai ser a bola da vez, porque foi você que fez a licitação, você era o secretário de administração, você não tem medo de ser preso? Ele imagina, não serei preso. E na quinta-feira eu conversei com o Vandão, e o Vandão falou assim, eu duvido que tenha tido mandado de prisão contra o Silvio, porque nós não fizemos nada errado. Essa é a fala do governo. Mas como é que podia o cara estar cobrando o dobro do exame? Como é que podia isso E aí, quando você escuta essa conversa que nós acabamos de ouvir, o que eles estão falando? Que havia... É sobre a posição. Eles pegavam o preço. Eles estavam comparando o preço. Quando ele fala assim, porque a empresa global não tinha, porque o preço dela era menor ou maior, não me lembro. Era menor. Ou seja, ela não podia não podia estar lá. Ou seja, eles faziam uma concorrência fajuta. Porque a lei de licitações, ela veio para evitar justamente a corrupção, que é a história dos 3 preços. Mas o que acontece, gente? A corrupção, ela existe. Por quê? Junta eu, às vezes, e o Sena. A gente vai prestar um serviço de comunicação para a Prefeitura de Campinas. Eu entraria com a minha empresa, só que ao invés de eu conversar com outros, o que a gente faz? A gente faz um conluio. Eu falo, Zezé, você apresenta tanto, Sena, você apresenta tanto, e aí o menor preço ganha. Eu vou apresentar um valor de X valor. Aí a gente ganha, eu, Rose, ganho a licitação, e depois, Zezé, eu terceirizo para vocês. Ganha próxima, ou eu terceirizo. Isso é o modus operandi do serviço público. Isso tem que acabar, Zezé, tem que acabar. Porque quando a gente olha para um orçamento do tamanho de Campinas, quando você olha para um orçamento do tamanho do Brasil, mesmo que parte desse orçamento esteja comprometido com custeios, Zezé, esse custeio seria menor se não houvesse corrupção. Você entende? Seria menor. Meninas, a gente não gastaria tanto. A gente precisa parar de falar, né? Precisamos ir para o intervalo.